Olá, deusas! Eu sou a Indiara e este é o Vivendo e Empreendendo Podcast, um podcast voltado para o universo feminino do empreendedorismo. A cada episódio teremos uma convidada maravilhosa que irá abrir a sua trajetória empreendedora, falar das dores, desafios, mas também revelar qual foi a virada de chave na sua vida profissional. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já vou te pedir que deixe o seu like e se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, ok? E hoje eu estou aqui com a Thaís. Bem-vinda, Thaís! A Thaís, ela trabalha com soluções criativas de marketing, mas também, que ela estava me contando aqui, que eu achei incrível, que ela vai falar pra gente, teatro para mulheres. Esse teatro, ela não quer que você vire uma super profissional de Hollywood, não, mas se você se tornar, ok. O cunho desse teatro dela é para que as mulheres tenham uma forma terapêutica, sabe assim, um momento só das mulheres, de autoconhecimento, uma troca de figurinha com outras mulheres. Então, assim, ela vai contar aqui tudo pra gente, Thaís, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Conte pra gente, como que começou a sua trajetória empreendedora? Bom dia, obrigada, Indiara. Eu que agradeço o convite. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou Thaís Bicalho. Eu comecei aos 12 anos no teatro. A primeira vez que eu ganhei dinheiro de forma profissional foi com o teatro. Então é uma paixão desde criança. Falei, nossa, eu produzi. Então, desde pequenininha, brincava de teatro na casa da avó, na escola, sempre arranjava uma forma, né, de dramatizar. E depois, aos 12 anos, quando eu entrei numa oficina de teatro, a diretora montou uma peça com a gente para um experimento, a peça deu certo e começou a ter uma bilheteria muito boa. A gente ficou em cartaz 1 ano, com uma peça, eram só crianças. E aí, teve um dia que ela chamou a gente e, como forma de agradecimento, ela deu um envelopinho com uma cartinha e um dinheiro, como se hoje fosse R$50, assim. E quando eu peguei aquele dinheiro na minha mão, eu lembro da sensação que eu tive, que foi, eu produzi isso. E eu fiquei apaixonada. É fantástico. É maravilhoso. E então eu escolhi teatro, eu já sabia que eu queria fazer teatro. Depois eu fiz um curso técnico. Eu sou da época que o 2º grau, o ensino médio, era, né, tinha atrelado um curso a um técnico. E minha mãe, ela me colocou numa escola onde o curso técnico era marketing. Na época, eu fiquei super chateada, porque meus amigos tinham ido para uma outra escola, e eu fui sozinha para aquela escola, e eu meio rebelde. Depois eu fui entendendo, e me apaixonei pelo marketing, pela comunicação, fui me aprofundando, mas sempre com teatro, quero fazer teatro. Então, durante o curso técnico, do ensino, né, regular, eu também fui para a educação não formal, fui fazendo oficinas de teatro. Decidi fazer faculdade de artes cênicas, fui para Ouro Preto, na Federal, passei, fui para lá. Quando chegou lá, eu tive um choque, eu falei, não é isso que eu quero. Eu fiquei com medo, falei, não vai dar certo, fiquei com medo, fiquei olhando para o lado financeiro. Fiquei olhando vários artistas, o quanto eles tinham que fazer e todas aquelas crenças que a gente sempre ouviu. Então, eu fiquei muito reflexiva. Isso músico, artista no geral, né? Músico, cantor, ator. Isso não é trabalho. Exato. E aí, acaba dando um choque mesmo, né? Naquela pessoa. Eu tive esse momento, a faculdade entrou de greve, eu voltei para Vitória para ficar o período de greve aqui, ficou uns 8 meses, eu acho, não sei, muito tempo, eu lembro. E aí minha mãe falou, não, você não vai ficar parada, vai fazer uma faculdade. Aí ela me matriculou numa faculdade particular de administração com habilitação em marketing. Então, mais uma vez, eu reforcei o marketing ali. Tá vendo que o marketing também não tá fugindo da sua trajetória. Não. E, de uma forma, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Então, eu estava sempre fazendo alguma coisa, atuando, ou escrevendo algum roteiro. Como eu já tinha essa expertise no marketing, pessoas me indicavam e eu conseguia ajudar com estratégias e ideias. Eu nem sabia que depois isso seria um negócio mesmo meu, né, que é hoje. Mas eu fui me desenvolvendo ali. Então, era a minha tia, que era consultora, que me indicava para um cliente dela, e eu fui me fortalecendo.
Quando eu precisei fazer um estágio em administração, eu fiz estágio na Vale, que é, né, uma multinacional. Ali eu tive muita visão de processos, o que me ajudou muito na minha empresa. Fiquei, depois continuei. E lá eu criei um grupo de teatro, numa CIPAT. Vale? Que legal! Precisava CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né? E um dos quesitos era criatividade, para fazer a pontuação ali, né, da sua equipe. E aí eu falei com o pessoal, vamos fazer um teatro? Eles vão. Aí um tocava, o outro dançava, a gente juntou. Eles estavam implantando algumas novas ferramentas de saúde e segurança ocupacional. Deu muito certo. O gerente falou assim, olha, quero vocês em todas as plantas de pelotização. Aí a gente rodou o Brasil apresentando. Que legal! E aí eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Educar, conscientizar através do teatro. Foi aí que você teve essa virada, Sim, né? de falar, eu quero fazer isso para diversos públicos. Aí teve uma demissão em massa, 2 anos depois, eu fui nessa demissão e eu falei, agora. Então eu montei uma empresa. Comecei a dar aulas de teatro, sempre com um cunho de, a princípio, de educação e comunicação, para você falar melhor, para você aprender um tema através do teatro. Montei essa empresa, atendo várias empresas aqui no estado, atendo também no Rio, já fui para São Paulo, Bahia. De que forma? Levando um tema através do teatro. Então, precisa falar, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma apresentação numa empresa em Serra que quer falar sobre assédio moral. Então, eu falo isso através do teatro. Ilustrando, isso. Né? Então, faço um roteiro, o cliente aprova, contrata os atores, ensaio, e a gente monta o figurino, a gente vai e apresenta. Super inovador, porque geralmente a gente vê em palestra, né? Sim. Tema, a palestra. Vem um palestrante, fala. Muito legal. E aí, a minha área de pesquisa é o brincar, o lúdico. Porque o lúdico, ele traz a experiência. Quando a pessoa vivencia, né? Quando a gente vivencia algo, a gente retém melhor, né? A informação. Porque a gente experienciou aquilo. Então, além desse trabalho, eu faço outros trabalhos de treinamento com equipes. Então, equipes de atendimento. Eu faço oficinas de teatro voltado para o atendimento. Por quê? Porque a pessoa ela já aprende aquilo e também vai vivenciando. E ali nos jogos lúdicos que eu proponho no treinamento, as pessoas vão trazendo coisas que ela não falava. Porque o brincar, ele tira o nosso senso, né? Sim. Do julgamento. Então, a gente tem uma entrega melhor, porque a gente não fica se julgando. E também a gente nivela o grupo. Então, o fortalecimento do vínculo ali na equipe, ele fica bem maior. Ai, que legal. Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo. Mas voltando na minha trajetória, aí montei a empresa, vim. Chegou num determinado momento, depois de 10 anos de empresa, eu tinha uma sócia, que é a minha ex-sogra, e aí eu tive uma ruptura no meu casamento e decidi deixar a empresa com ela, né? Porque tinha um vínculo ali muito familiar, a gente precisava dessa separação mesmo. Eu sempre falo assim, foi fácil separar do marido, difícil foi separar da sogra. Porque a gente era muito amiga, né? Amiga, sócia. Sócia, tudo, mas a gente conseguiu, né? Por respeito, assim, às partes. E então eu voltei para um trabalho mais de consultoria. Nesse momento, eu comecei a me aprofundar em área terapêutica. Fiz formações, me formei como terapeuta. E aí, eu falei, cara, tudo isso que eu tô aprendendo de dinâmicas nas terapias, né? A forma de abordagem, eu aprendi lá no teatro. Só que lá no teatro, não me foi dito que era terapêutico, mas eu vivenciei na minha pele, sim, que era terapêutico. Por qual motivo? Eu fui vítima de abuso infantil. Ai, meu Deus. Nunca consegui falar sobre isso. Consegui falar sobre isso na minha terceira terapia. Eu tinha 30 anos, eu já era casada. Que aí eu consegui falar. E ainda assim, machuca. Muito. E de lá pra cá, né, quando eu fui estudando a parte terapêutica, fui vendo que tudo que eu fazia, eu já tinha feito lá no teatro. Então, eu liguei os pontos. Eu falei, tinha o caráter terapêutico, eu não sabia. Inconscientemente, né? Você já estava fazendo. Mas era uma catarse ali, né? Uma expressividade. Por que eu não surtei? Por que eu não tive uma depressão? Eu não fui pro lado do vício? Porque ali Por conta que o teatro te salvou, te segurou. Exatamente. Naquele ambiente ali, eu conseguia
ter minha catarse, minha expressividade. Eu também, além disso, né, de ter sido vítima do abuso, eu tive uma educação muito rígida, porque eu fui a primeira neta dos 2 lados da família. Expressão. Projeto piloto, eu falo. O Luca, meu filho, é o projeto piloto. Então, assim, meus avós viraram avós ali, meus pais, né, pais ali, meus tios ali. Então, era muito adulto para uma criança só. E meu pai, muito rígido, né, com medo, acho que, de errar, tinha uma forma muito rígida de me tratar, me batia muito. Então, isso também dá uma desvalorização para a mulher, né? Dá um puta problema de autoestima, que no teatro eu fui conseguindo equilibrar. Hoje eu tenho essa leitura, né? Que eu me equilibrei ali. Então, eu vi nessa trajetória. Quando foi o ano passado, no final do ano passado, me veio essa ideia da oficina de teatro para mulheres. Por quê? Porque eu não gostava de falar da minha separação, eu não gostava de falar disso, que eu tinha sido uma vítima, né, do abuso infantil. E aquilo estava me travando de uma certa forma, que eu paralisei minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito de fazer. Muito. Eu sou executora. Você é dinâmica demais. Executora e comunicativa, né? Na análise comportamental. A Thaís foi um presente pra mim, tá, gente? Que linda. A Thaís foi indicação da Creuzeni. Chamar a Creuzeni pra fazer. E a Creuzeni falou, tô no Hamptons, não consigo. É assim mesmo que ela fala. É chique, né? É ela. Aí, eu fico um tempo aqui, um tempo aí, já tô aqui. Aí eu falei assim, ai meu Deus... Tudo bem, obrigada. Quando você voltar no Brasil, você me avisa. Aí ela falou assim, posso indicar uma maravilhosa? Quando ela falou maravilhosa, eu falei, claro, ninguém elogia ninguém de graça, gente. Aí ela falou assim, fala com a Thaís, você vai amá-la. Ela tem a mesma vibe que você. Na hora, eu só fiz assim, ó, tum. Nem respondi Creuzeni, só tum. Oi, Thaís, eu sou indiara. Eu apresentei o projeto pra ela. E ela aceitou, maravilhosa, e tá aqui. Contando essa história riquíssima da vida dela, como pessoa, como profissional, pra vocês se inspirarem. Porque muitas pessoas, Thaís, elas pensam assim, só eu tenho problema. Sim. Minha vida tá uma... eu vou... Porque eu não posso falar, porque senão o YouTube cai o vídeo. Então, assim, não, gente. Todas nós temos desafios, temos problemas, temos traumas, temos medos. O que importa é o que nós vamos fazer com isso. Exato. Que é ressignificar. Exato. Que é buscar uma âncora. E no caso da Thaís, a âncora foi e é o teatro. E ela viu isso, essa salvação, né? E leva para diversas mulheres também. Exato. Diversas deusas maravilhosas. Essa fuga. Não uma fuga no sentido de fugir do problema, mas uma fuga como você falou, como catarse, né? Como eu não vou sucumbir, eu não vou entrar no problema e para um vício, né? E para uma coisa ilegal. Não. Ela tá aqui. Olha essa mulher maravilhosa, gente. Conversando com a gente aqui, sabe? Potente. Tendo coisas pra nos passar, pra nos ensinar e nos inspirar. Então, preste atenção que ela vai continuar contando essa história maravilhosa, que eu adoro ouvir história. Eu sou contadora de histórias também. Continua. Ixi, minha filha, você acabou a sua vida. Acabou a sua vida depois que você me conheceu. Não vamos marcar vinho, não vamos marcar café, porque ela já gosta de café. Eu já vi que ela gosta de café. Então, a gente vai marcar vinho, depois aqui a gente vai marcar café, depois aqui... cara, esquece. Ela já tem pra amigas. Uma vida. Não, acabou. Eu tô falando sério, você vai virar minha amiga. Creuzeni fez pra você é a pior coisa da vida. A melhor. Ou a melhor. Cara, porque a gente vai movimentar. Porque eu vou ganhar. Porque eu amo. Não é puxação de saco. Eu amo mulheres que movimentam outras mulheres. Sim. Porque a vida... Nasceu mulher, a nossa vida não é fácil. A gente tem inúmeros problemas, inúmeras situações, inúmeros desafios. O seu pai não foi rígido. Eu não tô querendo passar a mão do seu pai, não. Mas o seu pai não foi rígido com você porque ele simplesmente é uma pessoa ruim. Meu pai... Não. É porque ele viu uma responsabilidade ali de criar uma mulher na época que nós nascemos. Sim. Porque nós temos cara de jovens, meninas. Mas nós somos jovens senhoras. E eu imagino... Eu fui criada pela minha mãe. Sem a presença do meu pai. E imagina... A minha mãe foi extremamente rígida. Sim. Só que hoje, eu sendo mãe, e mãe de menino, na época que eu fui mãe em 2012. As coisas já eram, claro, muito mais fácil pra um monte de gente. Pra mulher, pra homem, né? Pra homossexual, pra trans.
Já era mais fácil, não que é muito fácil, mas já era mais fácil. Só que hoje, olhando pra trás, eu falo assim, caraca, olha a responsabilidade que a minha mãe tinha na mão dela. Imagina a autocobrança dela. E minha mãe foi super pioneira. Minha mãe simplesmente separou do meu pai, catou 2 crianças, saiu de Rondônia pro Espírito Santo. Então, tipo... Orgulho, né? Hoje, lógico que na época que ela me dava uns cacete, colocava de castigo, eu odiava. Mas hoje, se eu olhar pra trás, no entendimento que eu tenho, eu falo, que mulher que foi minha mãe. Sim. Que mulher incrível que foi minha mãe. Eu não vou nem ser 1% do que ela foi, porque eu sinto dores e sou mimada. Doeu, eu já choro. Minha mãe enfrentou o mundo, Sim. minha mãe enfrentou uma sociedade, que na época, mãe solteira, olha o peso, solteira, né? Hoje é mãe solo, ressignificaram, deram real fundamento à maternidade, né? Sim. Então, assim, ouvir histórias inspiradoras e mulheres como você, eu quero todas no meu círculo de amigas. Eu não largo. Eu já estou. Obrigada, Creuzi. Eu não largo, de jeito nenhum. Ai, e a gente pode ir lá no Hamptons visitar o Com certeza, com ela que certeza. nos aguarde. Você nos aguarde aí num Creuzi. Só a gente só precisa do visto. Tá difícil. Tá difícil. Nem foi. Meu irmão tá lá nos Estados Unidos também. Eu tô programada pra ir. Meu irmão tá lá nos Estados Unidos, eu não tenho visto, nunca tive interesse, assim, nos Estados Unidos de morar, essas coisas. Sempre foi visitar, mas aí você vai vivendo, nunca chega o momento. E ele lá, que eu fui me tocar, eu falei, caraca, se eu quiser ver meu irmão, tô sem visto. Exato. Mas enfim, volte ao seu assunto. Então, eu tenho visto porque eu fui fazer um curso lá de física quântica. Ai, meu Deus, pronto, agora ela quer o quê? Ela não vai sair de mim nunca, eu amo física quântica. Com a visão, eles têm uma visão budista que traz o conceito de compaixão, e aquilo ali foi libertador pra mim. Foi fazendo sentido na sua trajetória, porque né? O que eu aprendi ali? Eu só faço com o outro aquilo que eu faço comigo primeiro. E nessa pegada, e você falando isso do meu pai, eu trouxe total compaixão. Porque o que ele queria? Que eu fosse a melhor pessoa do mundo. Eu lembro que antes de eu ir para Ouro Preto, eu fui fazer um processo seletivo para ser auxiliar de caixa numa ótica. E fiz tudo escondido. Fui lá, porque eu queria meu dinheiro. E aí, meu pai, ele me chamou e ele falou, Thaís, por que você fez isso? Eu falei, porque eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro. E aí ele falou uma coisa que hoje eu tenho outra compreensão. Ele falou assim, Thaís, eu não queria que você fosse trabalhar de auxiliar de caixa. Não por ser auxiliar de caixa, mas porque ele falou pra mim, eu estou trabalhando para que você não precise passar pelo que eu passei. Porque eu precisei trabalhar e estudar, eu quero que você só estude. Eu quero meu dinheiro. Eu quero fazer meu cabelo no salão. Porque esse cabelo aqui eu comprei, ele é alisado. Então, naquela época... Sem pedir permissão, né? Sem pedir dinheiro. Exato. E naquela época a gente não tem hoje quando a gente fala tanto de... esqueci o nome da palavra, gente. Você vê a pessoa ali, você se identifica com ela. Representatividade. A gente não tinha na minha época essa representatividade. Então, muitas vezes eu deixei de sair, porque o meu cabelo ele é muito cacheado e ele dá muito trabalho e eu não tinha tempo de arrumar. Eu deixava de sair, não ia no lugar. Ou então eu sofri vários apelidos carinhosos, que hoje a gente sabe que é bullying. É bullying. Por conta do cabelo. Então, você vai fazendo o quê? Você vai se reprimindo cada vez mais, né? E aí, a minha fuga era essa. Eu quero ter dinheiro pra cuidar do meu cabelo. Foi não bem um trauma, né? Mas foi algo negativo que te inspirou a correr atrás, né? E aí, quando ele falou isso, eu não entendi muito bem, porque eu queria o meu dinheiro. Logo passei na faculdade, fui pra lá e aí volta na timeline, né? Onde eu contei da faculdade, que depois eu fui fazer administração. Aí, voltando, né? Por que eu quis fazer oficina de teatro para mulheres? Porque eu entendi, primeiro, que a mulher, ela julga a outra mulher. Por que ela julga a outra mulher? Porque ela está se julgando. Mas é porque ela está se julgando. E a gente também foi criada assim, né? Então, minha mãe... Não criada a julgar, criada a comparar. Exato. Olha a Thaís como tá quietinha. E você, Indiara, não fica quieta. Exato. E aí a gente vai só E uma coisa pior, a gente aprendeu que quando a gente vai na casa do amigo, da amiga, a gente não pode pedir o brinquedo dele. E quando ele vai na minha casa, eu tenho que emprestar o meu brinquedo. Logo, eu não tenho valor. Nada é meu. Porque ou eu dou, ou eu não peço. E aí a gente vai criando várias conexões. Do não pedir ajuda, do não falar para não incomodar. Eu tô, assim, generalizando. Óbvio
que outras famílias, né, tiveram outros padrões, mas No se a gente geral, pegar é assim. o geral é dessa forma. E aí, uma mulher, quando ela julga outra mulher, porque ela está se julgando primeiro, que foi o que eu aprendi lá nesse curso que eu falei, da compaixão. Eu só julgo o outro porque primeiro eu tô me julgando. E aí, tem um momento que ele é corporal e eu me vi com um chicote. Então, o meu padrão mental era assim, errei, sou punida, errei, sou punida. Fazia isso comigo primeiro, depois com o outro. Né? E na PNL eu aprendi o quê? A visão de mundo do outro é diferente da minha, que até então eu achava que o padrão mental era o mesmo. Então eu achava que aqui nessa xícara só podia beber café, não podia beber água. Se eu visse alguém bebendo água, eu achava que essa pessoa estava errada. Então meu nível de tolerância era muito baixo. Então, se você vê se o que eu tô bebendo aqui hoje, então eu tô erradíssima, né? Cafezinho. O café que o passarinho não bebe. E aí eu fui, né, tendo essa compreensão, fui melhorando e fui pensando quantas pessoas sofrem com isso. Muitas. E hoje meu nível de tolerância é altíssimo. As pessoas até falam, Thaís, como que você tolera isso? Porque hoje eu tenho essa compaixão que é o quê? Eu sei que o outro não tem consciência disso. Eu acho que tolerar não seria nem a palavra certa, porque há um Tolerar limite. passa do limite, Passa né? do limite, não passa. Você compreende. Compreensão, isso mesmo. Você compreende. E aquilo não se conecta a você, Exato. né? Eu amo muito esse tema de física quântica e tal. Eu tenho trabalho holístico. Ai, que legal. Não sei se você conhece mesa psionica quântica. Sim. Eu aplico ela há 12 anos. Né, aprendi quando eu tava grávida de Luca. Aí eu trouxe a minha mentora, Régia Prado, pra dentro da minha casa, porque minha gravidez era de risco, eu não poderia sair. Então eu tava em Santa Teresa, esperando o momento dele nascer. E sempre futuquei muita coisa. E uma amiga da minha mãe falou assim: Indy, procura pra mim, porque eu sempre fui pra frente da internet. Eu ouvi falar sobre mesa radiônica, né? Porque é a mesa radiônica. Procura pra mim e tal. E me passa. E quando eu joguei, veio essa moça, Régia Prado. E aí eu falei, eu só achei dessa moça aqui. Entra em contato aí. Ela falou assim, você pode entrar em contato pra mim? Eu falei, posso. Mandei e-mail, liguei. Na época o WhatsApp era assim, nem era falado, era muito SMS e e-mail. Entrei, o que eu fiz? Resumindo, trouxe Régia pra dentro da minha casa. Aí fez curso eu, meu irmão, minha mãe, essa amiga da minha mãe, mais umas 2 ou 3, foi Lília, Sandra, Rita, uma outra moça que eu não lembro o nome, meu irmão, minha mãe, eu. Nós trouxemos a Régia pra dentro da nossa casa. Buscamos passagem, buscamos ela no aeroporto. E eu fiz, e assim, eu acho uma ferramenta incrível também de autoconhecimento, que movimenta com a física quântica, que você percebe isso. E a partir do momento que você vê o que aquela pessoa tá fazendo não te pertence, você não se conecta. Exato. Por isso que você respeita, não é nem você aceitar e nem tolerar. É o respeito. Você respeita. É o timing da pessoa. Porque você não conecta com aquilo ali, você entende, tipo assim, ela tá gritando comigo, é um momento dela, né? Eu não sei o que ela tá passando, eu não sei o que ela tá descarregando em mim. Talvez o que eu falei com ela tá gatilhando algo nela. Exato. A gente começa a entender os gatilhos. E aí eu fui fazer neuroeducação. Então eu vi nessa trajetória, né? Marketing, teatro, administração e marketing. E trabalhando sempre trabalhando. Autônoma. Isso, como empreendedora. Exato. Depois eu fiz pedagogia, que eu vi essa necessidade, eu trabalhava muito com criança. Da pedagogia eu fui fazer neuroeducação, porque eu já fiz essas formações terapêuticas, fui conectando tudo. E aí eu tive o feedback de uma mentora que ela falou bem assim, Thaís, a sua área é total neuroeducação. Que é isso, cada pessoa aprende de uma forma. Então, às vezes, aquele professor, por que a turma vai mal, vai bem? Porque depende do padrão mental daquela turma. Se é um padrão mental parecido com o do professor ou não. E eu fui entendendo isso, e é lindo demais. E depois eu fui fazer... Quando você entende o ser, né? A essência de cada um. Você não trata como um coletivo, você trata individual. Isso. E aí é o respeito. É a compaixão. Aquela pessoa é assim. E muitos casos, como eu sou terapeuta, vem muito caso de casal. E aí a mulher fala comigo, eu quero que ele faça isso. Aí eu falo, descreva o seu marido. Aí descreve só com coisa negativa, né? Porque tá na dor. Aí eu falo, então, esse é seu marido. Você ama essa pessoa? É com essa pessoa que você quer continuar? Ou com essa pessoa que você quer virar as costas e sair? Aí a pessoa fica em choque, né? Por quê? Porque é uma projeção. Quando a gente não trabalha a autorresponsabilidade, a gente projeta no outro. Eu já vivi isso. Não dei conta, né? Separou, cada um foi pro seu caminho. Hoje eu tenho outra compreensão.
E outras coisas também que aconteceram no meu casamento que não dava mesmo para continuar. Voltando para a oficina de teatro das mulheres, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vai se reprimindo, tem vergonha de se expor. Quando a gente tem vergonha de se expor, a gente não chega na nossa essência, não entrega o nosso melhor no mundo. Porque a gente tem vergonha. Nem como pessoa, nem como profissional. Como nada. Porque fica com medo de julgamento. Eu dou mentorias, né, para pequenas empreendedoras. Eu deixei de trabalhar com o mundo corporativo, grandes empresas e tal. E falei, não, cara, minha missão é pequena. É pegar essa mulher que tem uma potência imensa e não se conhece e colocá-la no mundo. E, Thaís, é assim, é incrível como a pessoa faz um trabalho maravilhoso, que você fala assim, o mundo tem que te conhecer. Ai, mas eu não vou postar. Mas eu tenho que aparecer nos stories. Ai, mas eu tenho que botar uma foto. Mulher, você é incrível. Ah, não. Mas eu só tenho família no meu Instagram. Eu falo, deleta. Exato. Bloqueia. Mas a pessoa, ela ainda não chega. Olha como que nós ficamos enraizados na nossa família. É ali que é a dor. Porque é ali que a gente ouviu, né, tudo da nossa infância. Ah, é metida. Era feio falar bonito. Falar certo. Era feio. Nossa, fulana tá falando chique. Então, você escuta alguém importante pra você falando de uma outra pessoa, você pega pra você. Ah, eu também não posso falar bonito não, senão essa pessoa aqui que eu amo vai achar que eu sou feia. E aí começa a piração. Aí você vai enraizando aquelas crenças limitantes. Que só com autoconhecimento que a gente consegue chegar na nossa essência. Então, a oficina de teatro para mulheres veio para mim nessa pegada. Que eu percebi o quê? O teatro me ajudou a não surtar. Quando eu fiz um estudo e eu entendi que a anatomia aqui, né, da nossa garganta, da onde sai a nossa voz, onde tem as cordas vocais, essa anatomia aqui, ela é a mesma anatomia do canal vaginal. Ou seja, quando você sofre algo que te fere no seu ser mais puro, e isso não é só o abuso, né? Não é só uma penetração. É um passar de mão, é um olhar desejoso, é uma piada, é um dedo na cara. Te fere é uma palavra, essência. Né? Exato. Então você trava, e você trava aqui também, na chácara laringe, na expressividade. Então você não consegue botar pra fora. No básico e no laringe. E se você pegar a escala vibracional, a vergonha, ela tá lá embaixo. Então, você não consegue cocriar nada. A raiva, é melhor você ter raiva do que ter vergonha. Porque a vergonha, você vai fazer isso aqui. A raiva, ela ainda vai te colocar pra frente. Não, eu vou fazer. Né? Nem que seja na base do ódio. Eu vou fazer. Você entra no movimento. Então, a oficina de teatro para mulheres é isso. É entrar no movimento, ter o seu espaço de catarse, um ambiente seguro. Você trabalha a divina essência da mulher, né? A forma dela se expressar, dela aumentar a vibração dela, né? Sair dessa vibração de medo, de tristeza, de vergonha. E vibrar na parte de alegria, de autoaceitação. Exato. Ai, perfeito. E eu tive muito lá atrás, eu era uma pessoa medrosa. Eu fui criada à base do medo. Não vai ali, senão isso vai acontecer. Não faz não sei o que, senão... Eu também fui, mas sabe? Eu acho que foi da época, sabia? E aí foi, até que um dia... Eu falei, gente, eu sou doente. E ninguém falou nada. As pessoas alimentavam o meu medo. Então, assim, ó, eu tinha medo de subir de elevador. Sempre tinha alguém que subia comigo. Nunca chegou uma pessoa e falou assim, Thaís, isso é uma doença? Como assim você não sobe de elevador? Uma pessoa só falou comigo, minha prima, ela falou, Thaís, você é uma mulher tão foda e você tem carro e não dirige sozinha? Porque era normal, ela não vai, então eu vou levar. Entendeu? Todos ao meu redor. Foram te limitando. E você... assim, eu me deixei ser limitada, mas depois eu entendi que eu servi um sistema, entendeu? Aí eu rompi. Ai, eu sempre fui ovelha negra. E eu rompi. A famosa ovelha negra da família. Mas eu tenho essa fama ainda. Esses dias eu fiz aniversário e aí eu recebi... Eu não, há muitos anos, eu não publico mais minha data de aniversário. Eu publico 3 dias depois a foto do meu bolinho e agradeço quem lembrou e tal, porque... Ai, de uns anos pra cá, eu não... Sabe, não quero esse holofote. Lembra quem tem que lembrar e fim. Eu não alimento mais isso. Ai, fulano não me deu parabéns. Enfim, é uma coisa minha. Ah, a gente vai ficando velha, vai ficando com algumas coisas. E aí eu postei, e aí várias pessoas vieram me dar parabéns. E ok, né? E uma prima veio me dar parabéns, e eu amei que ela falou assim, eu amo a sua autenticidade. Continue assim. E essa autenticidade já foi um problema quando eu era mais jovem, quando eu era criança. Porque se eu não gostasse... Ai, Diara, você quer esse queijo? Não, não quero.
Era visto como rude, né? Nossa, que grossa, que criança sem educação, que não sei o quê. Eu tinha esses rótulos também. Entendeu? E tipo assim, Diara, você quer fazer não sei o quê? Não quero. Não, lógico, que eu não falava, não quero. Não quero, obrigada. Ah, você aceita um suco de laranja? Não, obrigada. E tipo assim, e foi aquilo que você falou. A gente tinha que ir na casa das pessoas e não podia pedir o brinquedo emprestado, mas a pessoa vinha na sua casa, você tinha que emprestar. E pra mim, não. E minha mãe fazia isso. Você tem que emprestar. Não vou emprestar. Hoje eu defendo muitas crianças, né? Hoje, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com esse lado da criança, eu defendo muito. Quantas vezes a criança ela quer te sinalizar algo e você não tá enxergando? Às vezes a criança não quer abraçar um adulto e você fala, abraça sim. Esse adulto pode ser um abusador. Você não sabe. Você não tá o tempo todo com a criança. E o abusador, ele tá dentro de casa. Por quê? 90%. Se entrar um cara estranho na sua casa, seu filho vai gritar. Quem é essa pessoa aqui? Agora, e se é alguém conhecido? Vai sentar do lado, faz um carinho. É aí que tá esse não respeito na criança, o não olhar, o não ouvir. Tocha várias coisas na criança, várias atividades. A parte do brincar tá ficando cada vez mais esquecida, tanto é que existe um movimento chamado Semana Mundial do Brincar, no mundo inteiro, para fortalecer a importância do brincar na infância. Eu vi esses dias rolando timeline do Instagram que as pessoas estão perdendo a crianças, principalmente as crianças, mas os adultos também, por conta de celular, tablet, notebook, a coordenação motora fina, porque não estão brincando. Exato. Porque parece que é bobeira brincar. Não pega um lápis, não pega uma canetinha, não pega uma tesoura. É incrível, né? Eu trabalho com oficinas criativas e eu vejo o quanto a criança fica maravilhada de pegar uma massinha, coisa que a gente brincava na escola sempre. Não só na escola, nem em casa. Pois é, fazia massinha em casa. Aí você pensa, gente, massinha é uma coisa boba. E eu estou levando isso hoje para oficinas dentro de shoppings, dentro de espaços públicos. E a criança está ficando maravilhada. Lá em casa eu compro, eu faço questão. EVA, papel colorido. O Luca tem tesourinha. Aí vai o negócio do rolo do papel higiênico. Às vezes eu vou fazer xixi, gente. Cadê? O treco do rolo. O Luca pegou, aí eu só respiro fundo, né? Porque, lógico, a princípio eu vou ficar chateada. Mas depois eu falo, não, pegou pra brincar. Dá aquela relevada. Porque desmorona o papel higiênico inteiro. Mas eu gosto. Porque ele tem um momento videogame dele. Ele tem um momento celular. Sim. Mas ele tem um momento lúdico. Momento de Isso brincar aí. com Lego. Momento de fazer arte, né? Papelão, pintar. Ele pinta super bem, desenha super bem. E eu incentivo. Compro tela, compro tinta, pincel. Eu acho que tem que ter esses momentos. Sim. Não, lógico que não vai ficar 100%. Na vida corrida que nós Claro levamos que hoje. não, tem que ser meiado. né? A pessoa também pode ficar Mas alheia. tem que ter um equilíbrio. Ele tem que Isso. entender. Eu até brinquei outro dia com ele. Falei assim, você não vai jogar mais videogame, você vai brincar como eu brincava. Pau e pedra. Vai pro condomínio brincar. Comprei uma bola, porque menino tem um dom de estragar tudo, né? Ai, meu bolso. Mas eu comprei outra bola, né, pra ele. E eu boto ele pra ir pra quadro brincar. Vai brincar. Ah, mas não tem ninguém. Brinca sozinho. Vai jogar Sim. bola. Vai Muito brincar até importante. chegar alguém pra poder desenvolver outras coisas. Exato. Não ficar só no eletrônico. O eletrônico é bom, ajuda a vida da gente. A tecnologia ajudou a gente perfeitamente. Tanto que nós estamos aqui. Exato. Neste podcast. E se a tecnologia não fosse boa, né? Nós não teríamos nos conectado, nós não estaríamos aqui. Mas não é o principal. A gente precisa dessa vivência, igual você faz com o teatro, conecta mulheres, faz as vivências nas empresas, leva temas relevantes. Sim. O mundo precisa voltar a... Não que a gente vai voltar à base, à primitividade, mas a gente precisa fazer o básico. O básico. Que o básico não é errado. Não sai de moda e não tem erro, né? Como que eu vou tratar um assunto de abuso, de violência, se não for de uma forma lúdica? Como que você fala pra uma criança sobre abuso, sobre sexo, se você não tem uma maneira lúdica? Porque precisa falar. Inclusive, isso é um assunto que as pessoas levam como tabu. Né? Sim. Você precisa ensinar pra pessoa não sofrer abuso. Claro. Principalmente meninas, né? Isso que você tá falando, né? Da linguagem. Eu amava um programa que tinha do Roberto Justus, que era o Aprendiz, eu acho que é o nome, né? E uma vez ele surpreendeu. Em uma das provas, ele colocou os participantes numa sala e eles tinham que apresentar a pizza da Perdigão. E aí, quando eles todos sentaram,
Aí falaram, agora os jurados vão entrar para vocês venderem. Os jurados eram crianças. E quem toca o coração de criança consegue conectar com qualquer pessoa. Porque dentro de cada um de nós tem uma criança interior. Que, inclusive, as birras no ambiente de trabalho é por causa disso. É uma demanda da minha criança interior não atendida, que se conecta com a demanda da sua. E aí, não, se fosse para Pedro, eu entregava. Mas para Indiara, não vou entregar, não. Tá entendendo? E aí, os conflitos na organização começam a vir, começam a crescer. Então, você entra com o lúdico, você nivela a comunicação. Você consegue trazer isso à tona e resolver. Porque a pessoa vê que a outra que tá do lado dela é uma pessoa também. Porque às vezes a gente esquece, tá? Muitas vezes. Esquece. No dia a dia, na demanda do dia a dia, né? Sim. E aí, quem ganhou essa prova foi a única menina que conseguiu falar, uma mulher, que ela conseguiu falar bem assim, lembra da casa da vovó? Lembra quando aí ela apelou. A vovó fazia pizza? Eu lembro da minha. Então, a Perdigão pegou essa pizza e colocou na caixa. Tá, meu bem. Ela apelou. Ela apelou. Hoje eu acho que não poderia, né? Hoje tem a proteção da lei infantil, eu acho que não poderia colocar criança, porque não. apelar pra avó, gente. Falar de avó é apelar. Eu lembro das delícias que minha avó fazia. Nossa. E eu acho muito engraçado. Outro dia eu tava contando. Minha avó, quando ela vinha, ou quando a gente ia pra Rondônia, ela fazia só um pudim. Só pra mim. E um pudim pra família. E ela fazia brevidade. Nossa. Só pra mim. E depois uma brevidade pra família. Eu era, assim, a queridinha. Porque eu amo doce. Né, primas. Sorry, mas eu tenho essa lembrança. Era muito engraçado. Era um pudim só pra Indiara. Ela fazia 2. Um pra família, colocava na mesa. E um só pra Indiara. E a brevidade é a mesma coisa. Uma colocava na mesa e outra só pra mim comer. E eu comia, linda e plena. Não... desse tamaninho aqui, sozinha. Eu amo pudim. E assim, não consigo comer um pudim tão bom quanto o da minha avó. Como vários pudins deliciosos, mas com aquele negocinho que você come assim, fala assim, da minha avó, não encontrei. E ela não fazia com leite condensado não, tá? Era pão velho. Pão velho. Nossa, como eu sou apaixonada nesse pudim. Memória e eu já tentei afetiva. fazer, já tentei comer outras pessoas que cozinham tão bem. Faz de pão pra... Não tem. E brevidade... foi com Deus, nunca mais comi na vida. Depois que ela faleceu, nunca mais. Nossa. Mas ela apela, essa moça apelou, porque falar de vó, gente, claro. Pizza de vó, bolo de vó, é igual. Nossa. Ela, óbvio que ela ia ganhar. Claro. Tocou lá na memória afetiva, né? Sim. No íntimo. E todo mundo tem uma criança interior, né? Ferida. Sim. E a gente precisa... alimentar. Muitas vezes, caso de terapia também. Eu trabalho com mediação sistêmica, então também faz as plataformas e aí traz a resolução do conflito da pessoa. E a maioria das vezes abre o quê? Brincar. Tinha um empresário que ele não conseguia liderar, que ele não conseguia organizar os supermercados dele, e toda vez que eu abria, dava pra ele brincar, e eu perguntava o que ele mais amava, era soltar pipa. E eu falava, vá na praia soltar pipa, vai no campo soltar pipa. E o cara não fazia. Chegou um dia que ele foi, e as coisas começaram a se alinhar. Então, às vezes é algo tão básico que a gente não acredita. Mas é o quê? É você olhar para sua criança, não é para você ser infantil, é para você olhar para você. Quando você olha para você, e aí eu vou deixar uma dica já, que é a forma que o outro me trata, a forma que eu percebo que o outro me trata, é a forma que eu me trato primeiro. Porque não dá para fugir, né, da física quântica. Nós somos energia. Então a gente vai se conectar com aquilo que a gente está emanando. Então, por exemplo, às vezes eu tô desejando algo ruim pra alguém, aquele algo ruim vai acontecer com quem? Comigo, com quem tá desejando. Porque a vibração, o universo, ele não entende que eu estou jogando pra Indiara. Não, eu tô emanando. Você tá bebendo veneno. É um magnetismo, vai vir daquilo que eu tô emanando. Então, às vezes a gente fala de gratidão, a pessoa fala bem assim, não tenho nada pra agradecer. Porque quando a gente tá na dor, a gente fica assim, né? Se não tiver aquele anjo que pega na mão, que esse é o objetivo da oficina de teatro de mulheres, rede de apoio, e vem cá. Quando a gente não tem essa pessoa, a gente fica só vibrando negativo e só vai acontecendo coisas piores. A oficina de teatro você faz aqui em Vitória. No começo do ano, a primeira turma, eu abri uma em Serra, uma em Vila Velha e uma em Vitória. Tá finalizando agora. A gente vai fazer uma apresentação, 6 meses. Encontros quinzenais. E depois a gente faz uma apresentação mesmo no teatro, que vai ser dia 22 de julho. E a outra turma começou ontem, dia 14 de junho.
e vai até novembro. Aí é só legal. em Vitória, Jardim Camburi. E pode participar qualquer mulher? Pode. A partir de 16 De anos? 16 anos. Que legal. Tem um valor que paga? Paga um valor mensal. Aí eu faço lotes, né, de acordo. Então, fica um valor médio de R$200 Por mês? por mês, R$210. Um valor ótimo, Sim. gente. E além da oficina de teatro para mulheres, eu tenho oficina de teatro e emoções para criança, que é junto com uma psicóloga. Então, ali a gente dá uma devolutiva para os pais. Depois também faz uma apresentação. Aqui em Vitória também. Em Vitória. A criança, né, para ela aprender a identificar as emoções, dar nome e saber que ela pode sentir uma raiva. Ela vai identificar que é uma raiva. Porque às vezes a gente acha que inteligência emocional é o não sentir. E é pelo contrário. A gente sente, identifica. E ressignifica. E para conseguir também comunicar com o outro. Olha, quando você gritou comigo, eu fiquei triste. Você pode não gritar mais? Para a criança conseguir começar a falar. Senão ela vai pro 880, né? Ou se encolhe, ou agride. Ou agride. E não é bom. Não, para ninguém. Porque aí cresce um adulto exatamente assim. Isso. Um adulto que faz o que ela foi reprimida na infância, ela faz na adolescência e na forma adulta, né? Ela ficou reprimida ali na infância, na adolescência e na forma adulta, ela se rebela. Exato. Se ela se rebelou na infância, ou ela continua rebelde, ou ela se reprime na adolescência e na forma adulta. E aí não consegue ganhar o mundo. E quando eu digo ganhar o mundo, não é ser milionário, famoso, milhões de likes no Instagram. É não conseguir cumprir o básico, não conseguir trabalhar com excelência, não conseguir se comunicar com excelência, e vai se punindo. Vai se punindo. Eu atendo muitas mulheres que não sabem se posicionar. Aí você vai procurar, como é que foi sua relação com o pai? Como é que foi sua relação com a mãe? Eram aquelas pessoas rígidas e ela não tinha fala. Ela não conseguia falar, tô triste, tô feliz, tô isso, eu tô aquilo. Era uma pressão. E aí no ambiente de trabalho, na vida amorosa, ou até na vida pessoal mesmo, não consegue se posicionar. Não consegue falar como você falou. Isso me fez triste. Isso daqui eu não gostei. E aceita vários abusos, porque abuso não é só o sexual, né? Sim. É abuso em todos os níveis. A partir do momento que te desrespeita e tira a sua essência, é abuso. Quando você não consegue colocar um limite, né? Falar, daqui passou. Por quê? Às vezes a pessoa não põe um limite que ela tem medo de perder. Perder o amor, perder a atenção, sabe, sei lá o quê. Então ela vai se sujeitando àquilo para não ter uma perda. Só que ela já não tem nada. Só que ela não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Ela quer a migalha, né? É. Thaís, fala para essas maravilhosas que estão nos assistindo, o que você de transformador que você indica para elas, pra elas levarem para a carreira delas, para a vida delas, né, como empreendedoras, como mulheres, que você teve na sua vida, nessa sua trajetória como... Porque o nome do podcast é Vivendo e Empreendendo. Não é para sair, né? Sim. Não é assim, lógico que nós temos nossa vida, como tem em outro podcast, o CPF e o CNPJ, né? A gente tem que ter essa separação pra ter vida, pra ter paz, pra ter um momento com meu filho, né? Um momento com minha família, um momento com o boy, enfim. Mas a gente que é empreendedora, a gente vive e empreende. Tá tudo atrelado, Sim. querendo ou não. Por mais que a gente tenha o sábado e domingo de folga, né? A gente não deixa de pensar como empreendedora, tá sempre com uma visão lá na frente de melhorias pro nosso empreendimento. Então, para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo, que estão empreendendo, ou as que desejam empreender, o que você fala da sua trajetória, algo transformador, algo que vai mudar a vida delas? Pode olhar pra câmera lá. Vou olhar e deixar o meu recado. Olhe. Se conheça, né? Auto-reconheça. Eu gosto de falar. Uma amiga minha, ela me ensinou isso. Se auto-reconheça. Você já é. Então, busque formas de encontrar a sua essência e se respeitar. O que é se respeitar? É fazer aquilo que você tem vontade, sem prejudicar os outros. Então, às vezes, né, a Indiara trouxe aqui muito bem, às vezes você faz um pão maravilhoso que todo mundo elogia. Você pode sim vender esse pão. É troca. O mundo, ele é de troca. E quando a gente não aceita esse dinheiro por um dom que a gente teve, a gente está negando o nosso dom. Porque eu acredito, assim, piamente que Deus fez a gente para ser livres e felizes. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade, eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Para ser quem eu sou, eu vivo num mundo, né, num país capitalista,
num mundo que o dinheiro é uma moeda de troca. Então, o empreender, ele é fundamental. E as mulheres, elas são empreendedoras. Quantas coisas as mulheres fazem em casa? Ah, acabou o sal. Tem sal grosso na churrasqueira? Bate o sal no liquidificador e tempera a comida. Ninguém nem sabe que faltou sal. Sabe? A mulher nasceu com a veia empreendedora. Exatamente. Só precisa de direcionamento. Direcionamento. Então, assim, o recado que eu deixo é, se valorize, se dê parabéns, vai lá pra frente do espelho agora e fala, caraca, eu sou boa nisso, olhando no seu olho, não tenha vergonha. Porque você é boa sim, eu sou boa, Indiara é boa, todos nós somos, né? Nós somos imagem e semelhança, eu acredito nisso. E a gente veio aqui, cada um tem o seu servir. E a forma da gente servir é quando a gente recebe por isso. Por quê? Porque se eu não aceito receber pelo aquele meu dom, eu vou trabalhar numa outra coisa que não tem a ver com a minha essência, eu vou adoecer, vai passar a minha vida e eu deixei de contribuir. Essa conta vem, porque se você tem um dom é para colocar a serviço. Eu falo muito com as minhas mentoradas e quem convive comigo, que tá frustrado na empresa, né, na profissão. Eu acho que eu vou mudar de carreira, não sei o que eu vou fazer. Eu penso assim, se você não precisar de dinheiro hoje, não precisar de dinheiro nunca, o que você faria de graça? Só por fazer, porque você gosta, porque você ama. Eu faria X coisa. Então, agora arruma um jeito de monetizar isso daí, que esse é a sua missão, que esse é o seu servir. Sim. Porque nós temos que servir, foi o que você falou. Nós estamos aqui para servir. As pessoas têm um olhar de servir como subserviência, né? Exato. Escravidão. Exato. Porque foi a forma como nós fomos colonizados. E você, como trabalha física quântica, PNL, essas vibrações, você entende que isso, querendo ou não, vibra no nosso DNA. Porque é o nosso DNA. Claro. O nosso DNA é da colonização, Nossa, da falou uma coisa maravilhosa, é isso mesmo. A gente já tem, isso já veio com a gente, né? A palavra. Eu já falei, vocês entenderam. Escravidão. Não gosto de travar-língua. O servir não é ser submisso, né? Escravo. O servir é eu fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu vou me conectar com essa maravilhosa, que ela não vai me largar, ela tá achando que ela vai, ela não vai me largar. Eu ainda quero que ela leve uma turma lá pra serra, porque eu quero colocar meu pequeno, pra ele poder extravasar energia, pra ele poder, que eu amo terapias. Eu falo, andou, falou, terapia. Exato. E assim, o que a gente precisa fazer, né? Como um todo, a gente precisa entender o que é de fato servir e ajudar. E se conectar com as pessoas que nos agregam. E quando eu falo que nos agregam, eu vou dar um exemplo bem escroto. O Gari não me conecta, não me agrega? Agrega. Só acha a forma como que ele te agrega. Só vou me conectar com executivos, com CEOs, com presidentes, com diretores, com políticos. Não, é o todo. Você só tem que achar a forma como eles vão te agregar na vida. Porque a gente precisa aprender com o todo. E o servir eu não vou dar bom dia pro Pedro só porque o Pedro tá aqui, ó, gravando pra mim. Eu vou dar bom dia pra menina que me atendeu lá embaixo, eu vou dar bom dia pra menina que me ajudou a subir no elevador, eu vou dar bom dia pro Pedro, vou dar bom dia pro chefe do Pedro e pra quem tá também abaixo do Pedro, entende? Esse é o servir. É você estar solícito a, não importa quem. Sim. Eu vejo dessa forma. As pessoas acham que assim, eu vou abrir a porta pra fulana entrar no elevador. Mas a fulana não é minha chefe. Mas a fulana não paga o meu salário. Mas a fulana não é bem assim, né? Eu vejo assim também. Se eu tiver que brigar, né, chamar atenção, brigar, discutir, eu vou discutir tanto com quem é Gari quanto com o presidente da república. E se eu tiver que agradar, eu vou agradar tanto o Gari quanto o presidente da república. Porque, pra mim, são pessoas. Exato. Eu vou estar à disposição deles sempre que eu puder. Exato. Porque se eu vou num lugar e a pessoa que tá comigo, ela trata mal um garçom, se eu fosse um garçom, ela me trataria mal. Tá entendendo? Exatamente. Então, não é sobre mim. É sobre como ela. Não, e ali ela tá me tratando como eu estou naquele momento. E ela não tá olhando o humano. Isso que você falou é sensacional. E muita gente também fala assim, não vou dar bom dia porque fulano não responde. Mas eu dou bom dia. Gente, esse negócio de bom dia é tudo capixaba, né? Eu morei em São Paulo. São Paulo, não tô falando mal do capixaba, mas tem até memes. Capixabas fazem memes, né? Capixaba não dá bom dia. E eu dou bom dia. Se você vai me responder, tô nem aí. Eu dei bom dia. Isso. Eu fiz a minha parte.
parte. Eu falo, bom dia. Ele respondeu? Que bom, não respondeu? Eu dei bom dia. Ai, que coisa. Sim, é meu. Eu não vou ficar emburrada, porque o capixaba não dá bom dia. Vou dar bom dia. Se você não quiser responder meu bom dia, você não me responde. Eu vou te dar bom dia. Você vai ter que aguentar minha felicidade. Simples assim. Exato. Ó, eu ia catar um queijinho aqui, mas eu já vou me despedir, porque senão a gente vai ficar aqui, ó. É tão bom, né? É muito Leva bom. uma turma pra serra lá, o meu pequeno, vendo a gente, Vamos. assistindo a gente. Ele adora, é muito expressivo, igual a mãe, né? Diz que a maçã não cai longe do pé. Ele adora. Ele cria roteiro pro YouTube, você acredita? Ai, que eu nunca gravo esses gracinha. roteiros. Mãe, vamos fazer um roteiro pro YouTube? Vai, filho, escreve. Aí agora deu pra escrever pelo meu notebook. Aí, mas posso pegar o seu notebook? Pode. Aí vai lá e escreve o roteiro. A fala do personagem A, a fala do personagem Que B. gracinha. Só que eu nunca gravo. Vai ter que gravar? Nunca gravo. Aquele negócio, né? Nunca tô com o tempo disponível para, né? O tempo que eu tô com ele, eu falo assim, vamos pro shopping. Aí eu boto ele no play e jogo, porque eu não sei se a mãe que soca no play, tá? Não, ele é uma... A linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Legal. Aí eu junto o útil ao agradável. Vamos pro shopping que a gente come, que é o que ele gosta, que ele é um bom taurino. Brinca no play, já dei aquele tempo de qualidade, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar, porque autônoma é bom, é ótimo, não tenho o que reclamar. É 24 horas. Mas é 24 horas. Eu só não trabalho o tempo que eu tô dormindo. O resto, eu tô ali, ó, pensando, fazendo conexão, vendendo meu peixe. Empreendedorismo é isso, né? Fazendo Empreendedora meus é projetos. quem te motiva? Você e Deus. Meus Por que que você boletos chora? me motivam. Quem te motiva? Os boletos caros do meu filho. Os boletos. Meus luxos, trabalho. Depois que eu fui mãe, o que é luxo? Luxo é pra ele. O que é luxo, gente? O meu luxo é 3 horas na minha manicure, ó. E quando a Maíla vai lá em casa fazer meu cabelo na segunda-feira. Só. Mais nada. Não tem tempo pra luxo mais. Roupa? Não sei o que é no shopping comprar roupa. Se eu tô precisando de roupa, é aplicativo de loja. Aí eu já sei mais ou menos o meu tamanho. E penso, bom, se não der, eu vendo, eu dou, eu troco, enfim. Não tem paciência também, não. Não tenho... Parece que ele tá perdendo tempo. Eu né? quero otimizar meu tempo. Sim. Então, assim, o tempo que eu tenho de sobra, né, vamos dizer assim, eu não vou... Que não é sobra, na verdade, não gosto nem de usar essa palavra. Eu organizo a minha agenda assim. Meu tempo, 4h40 da manhã, 4h34, pra ser mais exato, da manhã, é meu tempo de oração, meu tempo de meditação, o meu tempo pra preencher a minha agenda feminina. Né, oráculo feminino, essas coisas. Aí depois eu vou fazer o café da manhã, que eu gosto de fazer o café da manhã pro meu filho, acordo ele e esse momento é nosso. Aí ele vai pra escola. E aí, onde eu vou fazer? Treino, organizar coisas de trabalho, organizar coisas de casa. Enfim, você tem que fazer uma feira, você tem que fazer uma compra. Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana, o resto sou eu que mantenho com meu filho. Então... o tempo que eu tenho, assim, não vou trabalhar, esse tempo eu vou incluir na minha agenda para ficar com o meu filho. Então, eu não quero ir comprar uma roupa, eu não quero fazer, eu quero ficar com o meu filho. Sim. Eu quero ver o que ele gosta, eu quero assistir um filme, né, pôr uma Netflix, uma Amazon da vida. Eu quero ler um livro com ele, eu quero brincar ali, que ele gosta de brincar de ludo. É isso. Então, Tempo de qualidade, é isso mesmo. que é o que ele exige. Ele exige tempo de qualidade, toque, que eu como geminiana não gosto, e... presente. Então, pra eu dar presente, meus amores, eu tenho que trabalhar. Porque essa conta não fecha. Como que eu te dou tempo de qualidade e presente? Se pra eu dar tempo de qualidade, eu não trabalho. Se pra eu dar presente, eu preciso trabalhar. Ele veio pra me revolucionar. Ele veio pra mim, assim... Mas é isso, né? Misericórdia. Não, aprendizado? Eu acredito em vida passada. Então, tipo, eu fico pensando o que eu fui na vida passada. Pra poder ter que equilibrar esse pratinho do tempo de qualidade com o presente. Porque... eu fui criada só pela mamãe era funcionária pública. Então, a mamãe tem o dinheiro todo X mês, o dinheiro dela tá ali. E se ela passasse mal, colocasse um atestado, que ela era professora, o salário dela tava ali. Eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Não posso me dar atestado. Não me posso. Eu vou dar atestado. Eu fui levar ele no médico. E o médico falou assim, mãe, precisa de atestado? Aí eu, peraí que eu vou ver com a minha chefe. Aí ele, não precisa não, a chefe sou eu. Aí ele riu. Mas é o bônus e o ônus, como tudo na vida. Sim. E se você falar assim, Yara, você iria pra um CLT? Não. Não. Eu falo, gente, não conversa muito comigo, tá? 5 minutos de conversa sem empreendedora. No ano passado,
que tem o Dia do Empreendedorismo Feminino, Aham. 19 de novembro, eu fiz uma virada de lives. Fiquei 12 horas no ar, a cada 1 hora entrava uma mulher. Vamos fazer? Vamos! Eu já ia falar assim, vamos fazer logo uma semana? Ela falou de 12 horas. 12 horas. Vamos logo fazer a semana empreendedora com palestras também, vem? Vamos, já tá CDL fechado. cede o espaço, né? Tudo certo. Né, CDL cede o espaço pra gente. A gente usa esse espaço maravilhoso. Vamos mesmo. Vamos. E aí, foi tão legal. Então, cada história, cada depoimento. Fácil não é, mas a gente ficar parado também não é fácil. Eu tenho uma amiga que é muito maravilhosa, que você não fechou comigo, né? Você vai vir pro próximo, bonita. Manuela, ela fala. E também, coitada, né? Ela mora lá em Colatina. Vou trazer a mulher pra Vitória. Tinha que ser muita organização. Ela fala, escolha a sua dor. Se você for trabalhar CLT, você tem um bônus e um ônus. E se você for trabalhar como empreendedora, você tem um bônus e tem um ônus. Se você escolhe comer mal, você tem um bônus e um ônus. Se você escolhe ser fit, comer saudável, você tem um bônus e tem um ônus. Tudo Escolha o seu difícil. Escolha aquilo que você quer pra sua vida. Porque não vai ser flores. E outra, a flor também tem espinho, né? Pra você chegar na flor, no perfume, na essência, você passa ali, ó, por um cabinho com espinho. Sim. Não É tem a vida. jeito. É a vida. Não tem jeito. Eu vou me despedir dessa maravilhosa, senão a gente vai ficar conversando. E o Pedro tem compromisso, e eu tenho compromisso, e ela tem compromisso. Thaís, obrigada. Obrigada por abrir sua vida pessoal, né? Suas dores. E falar com as maravilhosas, essas deusas. Como que você fez pra poder superar, pra você poder não sucumbir, né? Obrigada por trazer sua vida profissional e inspirar outras mulheres que por mais que as coisas estejam difíceis, há como superar, há como passar pelos desafios, né, sem se desviar, sendo uma pessoa de caráter, honesta, trabalhadora. E te desejo muito sucesso. E a gente vai gravar alguma coisa no Hampton com os Criozeni. Com certeza. E não desgruda de mim! Não! Vamos fazer essa Semana Empreendedora em novembro e vamos fazer mais coisa. Vamos levar esse teatro para mais lugares. Vamos, conta comigo. Lá eu tenho uma cartela boa de parceiros em São Paulo que eu mantive e quero manter por minha vida inteira. E a gente pode levar essas coisas pro mundo inteiro. Conta comigo pra divulgar. Vamos, viu? Obrigada, eu que agradeço. Não se limita, vamos levar essa maravilhosa pro mundo inteiro, teatro. E você que tá aí achando que sua vida parou, não tem. Não parou. Respira, ressignifica, vê pra onde você quer ir e vambora. Entra no WhatsApp, no Instagram. Não, no Instagram. No Instagram dela, tá aqui na tela, tá na descrição. Segue, acompanha a trajetória dela. E se você for daqui da Grande Vitória, vê uma turma pra você, vai fazer o teatro, porque é maravilhoso. Eu comentei com ela no bastidor que eu era a pra frente da turma. Eu fazia as peças teatrais. E, gente, teatro é vida, né? Você pode se expressar, você pode ser você, né? Você pode colocar ali sua essência. Embora que a gente use um personagem a gente, no fundo, tá sendo a gente. Sim, a gente sempre se impressa o personagem. Eu sempre falo isso. Tem 1000 Julietas, né? Do Romeu e Julieta. Cada atriz fez de uma forma, porque se emprestou. Ali o personagem, ele dá espaço pra gente levar um pouco daquilo que a gente esconde. Tá dentro da gente. Tá dentro da gente. A teatro é uma coisa maravilhosa. Eu amo. E eu, com 1,5 metro, já fui atriz e modelo. Vai, meu bem. E se me chamar, eu vou. Eu não tenho vergonha. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe na sua jornada. Amém. E vamos fazer esse trem de PNL comigo. Pelo amor de Deus, Vamos. eu adoro. Muito obrigada.